Olá, pessoal. A gente vai agora passar por uma rápida introdução a grafos. A ideia, na verdade, é que a gente faça uma revisão dos conceitos vistos em algoritmos gulosos e em programação dinâmica, ah, só que com uma pequena aplicação a grafos. A gente não vai ver, vocês vão perceber, se a gente não vai ver os tópicos de grafos a fundo. Para quem já pagou a disciplina de algoritmos em grafos, vocês vão perceber que esses dois algoritmos, esses dois problemas, né? E esses dois algoritmos que a gente vai ver aqui, eles são, vocês já viram eles na disciplina de algoritmos em grafos. Vocês talvez só não soubessem que eles eram aplicações de algoritmo guloso e programação dinâmica, respectivamente. E vocês já devem ter alguma ideia de como implementá-los, já devem ter alguma ideia de como realizar o trabalho final de vocês. Para quem não pagou essas disciplinas, eu vou passar bem rápido por uma pequena introdução e eu vou deixar no SIGA um material um pouco mais explicado de como você representa um grafo no computador. E também vou deixar um pouco mais explicado, para quem tiver interesse, nas demonstrações, que aqui eu vou passar bem rápido, nas provas, algumas provas bem simples, do porquê que o algoritmo guloso funciona e como é que é feita a construção da programação dinâmica, como é que é feita a solução da programação dinâmica, o preenchimento da tabela. Eu vou comentar isso bem rápido na minha aula, aqui na minha apresentação, e vou deixar no SIGA um material bem mais explicativo de como isso é feito, certo? Então, vamos lá. Eu só quero que quando você pense num grafo, você se lembre dessas três coisas que eu vou dizer aqui, né? E são elas. Bem, um grafo é um conjunto, né? É um par ordenado, né? É um conjunto de vértices com um conjunto de arestas, e essas arestas são pares de vértices, certo? A gente costuma representar um grafo, graficamente, né, com círculos, né, ou pequenas bolinhas, representando os vértices, e a gente costuma ligar esses círculos se existe uma aresta entre esses dois vértices. Por exemplo, aqui os meus vértices são os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e as minhas arestas são 1, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5 e 4, 6. A professora tem uma ordem entre as arestas, né? Não. Quando eu digo pares de vértices, tanto faz você dizer 1, 2, como você dizer 2, 1. Existe sim um grafo, um outro tipo de grafo, em que essa ordem faz diferença. Esse tipo de grafo são os dígrafos. E a gente não vai trabalhar com eles aqui. Para nós, todos os nossos grafos vão ser não orientados, né? Essa palavra não orientado significa isso, significa que a nossa aresta não tem um início nem um final, ela é só uma ligação entre dois pontos. Eu também vou assumir que os nossos vértices, desculpa, que nossos grafos são simples. Ou seja, não existe uma aresta começando, ligando um vértice a ele mesmo. Não existe a aresta 1, nem a aresta 2, nem a 3, nem a 4, nem a 5, nem a 6, né? As nossas arestas, elas ligam obrigatoriamente vértices diferentes. Esse tipo de grafo em que não existe essas arestas que ligam um vértice a ele mesmo, que são chamados de loops, são grafos que a gente chama de simples. Então, todos os nossos grafos vão ser simples. Bem, dado um vértice, eu vou definir a vizinhança dele, os vizinhos dele, como sendo os vértices que são ligados a ele por uma aresta. E vou dizer que o grau é o número de vizinhos que ele tem, a cardinalidade desse conjunto de vizinhança. Então, por exemplo, o vértice 1 tem como vizinhos os vértices 2, 3 e 4. Isso quer dizer que a vizinhança do vértice 1 são os vértices 2, 3 e 4. O grau do vértice 1 é, então, 3. Se eu tivesse pegado o vértice 2, ele tem como vizinhos 1, 4 e 5, também teria grau 3. Se eu tivesse pegado o vértice 6, ele só tem um vizinho, que é o 4, e teria grau 1. Uma outra maneira de você perceber o grau, ou de você entender o grau de um vértice, é o número de arestas que tocam aquele vértice.
tem 3 arestas tocando o vértice 1, o grau dele é 1. Tem 3 arestas tocando o vértice 2, o grau dele é 3. Tem uma aresta tocando o vértice 6, o grau dele é 1. Além disso, no computador, a gente tem 2 representações para o grafo. A primeira delas é a lista de adjacência, que é basicamente você tem uma lista para cada vértice, e nessa lista estão os vizinhos desse vértice. E a matriz de adjacência. Eu vou comentar um pouco sobre a matriz. Por exemplo, essa é a matriz de adjacência para o nosso grafo de exemplo, para esse grafo aqui. Como é que é essa matriz, né? Ela tem um número de linhas, número de colunas igual, ela é uma matriz quadrada. Cada linha e cada coluna está relacionado a um vértice. E aí, se existe uma aresta, eu marco com 1. Se não existe, eu marco com 0. Por exemplo, a primeira linha está relacionada ao vértice 1. A gente pode ver que só existe 1 nas posições 2, 3 e 4, representando exatamente que o vértice 1 é vizinho do vértice 2, do vértice 3 e do vértice 4. Na segunda linha, você pode ver que só existem 1s nas posições 1, 4 e 5, representando que o vértice 2 só é vizinho do 1, 4 e 5. Observe que essa representação, né, ela pode ser feita num computador usando apenas um único bit, né, para representar esse 0 e 1. Por isso que, às vezes, em muitas aplicações, essa representação é preferida à representação de lista de adjacência. Por quê? A lista de adjacência precisa da representação do armazenamento de todos os vizinhos de um dado vértice. Aqui você está fazendo a mesma coisa, mas usando um único bit. Eu vou deixar no Siga para quem não pagou algoritmos, para quem nunca viu algoritmos em grafos, eu vou deixar no Siga uma descrição um pouco mais detalhada de como isso é implementado. Mas a única coisa que eu quero que você se lembre aqui é que um grafo são um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Os vértices são essas pequenas bolinhas e as arestas ligam essas bolinhas. Isso é tudo que eu vou precisar por enquanto. Vamos lá, o primeiro problema que eu vou querer resolver é o problema de árvore geradora mínima. Né? Como é que é esse problema? Né? Eu vou dar para as minhas arestas um peso. Como assim? Né? Eu vou colocar um valor qualquer, um valor inteiro qualquer, nas minhas arestas, ou seja, nas ligações entre os vértices. Então, por exemplo, nos vértices, entre o vértice 1 e 2, eu estou colocando um peso 3. Entre os vértices 2 e 5, eu estou colocando um peso 2. Entre os vértices 2 e 4, um peso 1. E entre o vértice 4 e 6, um peso 10. Depois que eu dei esse peso, eu vou definir para você o que é uma árvore e o que é uma árvore geradora. Uma árvore é um grafo acíclico, ou seja, sem ciclos, e conexo. O que é um ciclo? Né? Se eu quero saber um negócio que não tem alguma coisa, eu tenho que primeiro saber o que é essa alguma coisa. Isso é um ciclo. Né? É um conjunto de vértices, melhor, um conjunto de arestas que formam uma figura fechada, que formam um polígono fechado. Né? Forma um caminho fechado, um círculo. Né? Professor, um outro ciclo. 1, 2, 4, 3, 1. Isso é um outro ciclo. Mais um. 1, 2, 5, 4, 1. 1, 2, 5, 4, 1, 3, 1. Também é um outro ciclo. Então, a minha árvore geradora não pode ter isso, né? Desculpa, a minha árvore não pode ter isso. O que é uma árvore geradora? É uma árvore, ou seja, é um grafo que não contém esses ciclos e que passa por todos os vértices. Ótimo. O que eu quero, então? Eu quero a menor árvore geradora. A árvore geradora mais leve. E o que é o peso de uma árvore geradora? Bem, o peso de uma árvore geradora vai ser a soma do peso das suas arestas. Por exemplo, isso daqui é uma árvore geradora. Né? É uma árvore, porque não tem nenhum ciclo. É geradora, porque passa por todos os vértices. E ela tem como valor, somando todas as suas arestas, vamos lá, tem 10 mais 8 mais 2 dá 20, mais 7, 27. Essa árvore tem, então, um peso de 27.
Ela é a melhor possível? Não. Né? Tem uma melhor do que ela? Tem. Essa daqui, né? Essa árvore tem um peso de 19, se não estou enganado. Como é que eu vou, então, construir agora? Vamos lá. Como é que eu vou construir um algoritmo que consiga determinar essa árvore? Né? Ou uma árvore que tem o mesmo peso. Lembra? Problema de otimização não é verdade que a solução é única. Podem ter várias árvores que têm o mesmo peso e esse peso mínimo. Né? Pode ter várias árvores que têm o mesmo peso dessa minha árvore aí. Todas elas são soluções ótimas, todas elas são mínimas. Vamos lá. Bem, como eu disse que a gente ia ver dois exemplos, um algoritmo guloso e uma programação dinâmica, aí meio que o meu slide também já entregou, a gente vai criar um algoritmo guloso para isso. Como? Lembra, o que o algoritmo guloso pede? Né? O algoritmo guloso ele pede duas coisas. Você tem que ter um critério guloso e você tem que ter uma regra de independência. Qual é o meu critério guloso? Eu vou escolher a aresta mais leve. Qual é a minha regra de independência? Não pode formar ciclos. Então vamos lá, de novo. O algoritmo guloso ele precisa de duas componentes. O critério guloso e a sua regra de independência. Qual é o meu critério guloso? Eu vou escolher a aresta mais leve. Por que eu inventei esse critério guloso? Né? Por que eu estou me baseando? Eu não quero minimizar o peso da minha árvore. Se eu quero minimizar o peso da minha árvore, eu vou escolher as arestas que têm menos peso. Um critério guloso. Qual é a minha regra de independência? As arestas não podem formar ciclos. Da onde é que eu tirei essa regra de independência? Da própria restrição do problema, né? O problema pediu que eu te desse uma árvore. Para eu te dar uma árvore, eu não posso ter ciclos na minha árvore. Então vamos lá. Como é que esse meu algoritmo guloso vai funcionar? Vamos pegar esse meu grafo de exemplo, né? O meu algoritmo guloso vai começar escolhendo a aresta mais leve. Pronto, escolhi a aresta mais leve, a aresta tem peso 1 entre os vértices 2 e 4. Tem alguma aresta que forma ciclo com ela? Não. Então eu passo e vou escolher uma nova aresta. Eu escolhi agora a aresta 2, 5, que tinha peso 2. Tem alguma aresta que forma ciclo com ela? Tem. A aresta 4, 5, que tem peso 9, ela forma um ciclo com as arestas que eu escolhi, que são as arestas em azul. Eu vou então remover essa aresta das minhas escolhas. Eu não posso mais escolher a aresta 4, 5, e eu estou representando isso com essa cor vermelha. Qual é a minha próxima aresta mais leve? Das arestas que sobraram. Veja, eu já escolhi a aresta 2, 4 e já escolhi a aresta 2, 5. Das que sobraram, a minha aresta mais leve é a aresta 1, 2. Tem alguém que forma ciclo com ela? Tem. A aresta 1, 4. Eu removo essa minha aresta. Das arestas que sobraram, quem é a mais leve? É a minha aresta 1, 3. Tem alguém que forma ciclo com as arestas que eu já escolhi? Tem. A minha aresta 3, 4. Eu removo ela do meu conjunto de escolhas. Quem é a aresta mais leve que sobrou? Bem, a única aresta que sobrou é a aresta 4, 6. Veja, esse processo de escolha, eu estou sempre escolhendo a aresta mais leve e estou removendo as arestas que formam um ciclo com ela. Vamos lá, professor, como é que... Bem rápido, né? Por que a sua escolha gulosa está correta? Né? Uma intuição da prova, né? Eu vou deixar a prova escrita de uma maneira bem mais rigorosa no SIGA, mas a intuição da prova é a seguinte. Me dê uma árvore geradora mínima, que não use a menor aresta. Né? Lembra, no algoritmo guloso, você quer mostrar que a sua primeira escolha está correta. Então, imagina que você tem uma árvore geradora mínima que não use a menor das suas arestas. Coloque essa menor aresta nessa árvore. Vai aparecer um ciclo. Esse ciclo tem que ter pelo menos 3 arestas. Isso quer dizer que tem que ter pelo menos uma aresta que tem um peso maior do que a menor aresta
e você pode tirar essa aresta fora. A sua árvore, o gráfico que você obtém ainda é uma árvore, porque agora não tem mais nenhum ciclo, porque o único ciclo que você tinha foi porque você mesmo colocou uma aresta. Ele ainda é um grafo gerador, ainda é uma árvore geradora, porque ainda vai passar por todo mundo, só que ela agora tem um peso menor do que a árvore inicial, o que é absurdo. Porque uma árvore mínima não pode ter um peso menor do que uma árvore geradora mínima. Logo, toda árvore geradora mínima tem que conter a menor aresta ou a aresta de menor peso. Eu insisto, a gente vai ter uma demonstração um pouco mais rigorosa lá no SIGA, mas a ideia é essa, a ideia abstrata, a ideia inicial do porquê que isso funciona é essa. Professor, como é que eu implemento isso? Depende. Depende da maneira como você vai representar o seu grafo. A maneira mais simples de verificar esses ciclos, né? De verificar se os seus vértices formam um ciclo com alguns dos seus elementos, talvez seja fazer algum algoritmo de busca, né? Ou então pré-calcular todos os ciclos possíveis. Você também poderia utilizar uma lista, um heap, para descobrir os ciclos, já mantendo as suas arestas numa certa ordem, né? Já mantendo as suas arestas ordenadas. Mas depende sim como é que você vai encontrar esses, depende da maneira que você vai implementar, né? Eu vou deixar vocês descobrirem como é que vocês implementam essa descoberta dos ciclos, né? Eu vou deixar um exemplo no livro, no nosso livro texto, o Cormen, de como é que você encontra esses ciclos, né? Mas esse exemplo ele vai usar, eu não vou comentar, assim, eu não vou comentá-lo em detalhes, porque você vai precisar de algumas coisas, né, de algumas ferramentas de algoritmos em grafos. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes de como é que você faz isso. Você vai precisar de algum ferramental de algoritmos em grafos. Eu não vou, vamos dizer assim, eu não vou cobrar esse ferramental, né, nas provas. Eu não vou cobrar que você faça esses detalhes de implementação nas provas. Eu vou pedir que você faça isso uma vez no trabalho de presença, né? Eu vou pedir que realmente o trabalho de presença você procure, você pesquise e encontre, você pesquise como é que você faz isso. Eu vou deixar alguns links e você pesquise como é que você faz isso, né? Como é um trabalho, eu imagino que você vai olhar, bem, lógico que você vai olhar na internet, não é tão difícil, tem vários códigos já prontos, dependendo da linguagem que você escolheu, que realiza essas operações, né, que realiza essas descobertas. E para esses dois trabalhos, tanto o trabalho de árvore geradora quanto o próximo problema, eu não vou ser tão rigoroso na correção, porque eu sei que muitos dos alunos não pagaram grafos, então eu não vou ser tão rigoroso assim na correção e na maneira como vocês implementaram. Eu acredito que muitos de vocês vocês com certeza vão procurar algum código para se basear, não tem nenhum problema em fazer isso. Eu diria até que você deve fazer isso se você não pagou algoritmos em grafos, especialmente para encontrar esses ciclos, né? Eu gostaria que você tentasse montar a parte do algoritmo guloso, né, sozinho, mas eu imagino também que você vá... Esse é um algoritmo muito conhecido em algoritmos em grafos, então você não deve ter nenhum problema para encontrar esse algoritmo na internet. Eu pediria só que você tentasse entender esse algoritmo, mas eu não vou corrigir esses dois trabalhos tão rigorosamente quanto os meus trabalhos, anteriores. Até porque isso aqui é mais uma revisão, é mais uma introdução a grafos,
né, para você observar como é que funcionam os problemas e lembrar um pouco de algoritmo guloso e programação dinâmica. Eu não vou realmente corrigir esses problemas de uma maneira tão rigorosa assim. Bem, esse foi o nosso primeiro problema, a nossa revisão rápida de algoritmo guloso. No nosso próxima aula, a gente vai fazer uma revisão de programação dinâmica com outro problema em grafos. Certo, pessoal?